Se fosse o técnico do Flamengo hoje, realmente estaria pensando nessa Supercopa e, sobretudo, em entrosar um time para jogar o Mundial. Vocês podem perceber, toda vez que o Flamengo ganha, ele não se contenta com o título e, principalmente, não se contenta com a estrutura daquilo que ele é bem jogado. Ele tem que achar que a grife é maior do que a simplicidade de jogar futebol. De fazer o beabá. É por isso que o Dorival Júnior foi mandado embora. Exatamente, exatamente. Não, porque somos de novo o melhor da América, precisamos ficar o mais próximo possível da Europa. Peraí, mas mais próximo possível da Europa você faz na bola, ganhando títulos. Não com a grife do técnico. Uma coisa é ter trazido Jesus naquele momento, ter dado tão certo e achar que a vida só gira porque se tiver um português, um Jesus e um europeu. Não. O Dorival, sendo Dorival sem grife, perto desses caras muito mais acanhado midiaticamente, mas que ganhou a mesma coisa e jogou igual. Essa é a síndrome da... Por vaidade, você acha que é vaidade? Totalmente vaidade, totalmente vaidade. Eu penso assim, eu acho que o Flamengo tem, qualquer clube, tem o direito de... Faz quem quiser. Manter um técnico, trocar de técnico, com título ou sem título, tá tudo bem. E os jogadores gostavam dele, nossa, né? Jogou mal contra o Atlético Paranaense a final. É porque o Corinthians engrossou. Mas os outros times não têm o direito de, em algum momento, jogar bem? Exatamente. É isso, só o Flamengo que joga mal. Os outros não jogam bem. Então, assim, é muito patente hoje. Isso é insuportável. Em 90% de torcedores do Flamengo quando vem com esse argumento, e ainda mais para justificar essa troca do Dorival para outro técnico, né? O Flamengo, ele nunca joga mal, né? Aliás, os outros nunca jogam bem, é o Flamengo que joga mal, então isso é irritante. E quando o Flamengo não entrou com esse espírito em campo, quando ele entrou com o espírito de respeitar os outros adversários e ser uma equipe que respeitava até o próprio talento, porque tem de sobra dentro de campo com os jogadores à disposição, o Flamengo ganhou. E o Flamengo ganhou jogando bem, o que é o mais legal, né? Então, eu acho que essa história do Vitor Pereira, vamos acompanhar, tá chegando agora. Também não dá pra sair dando porrada, não vai dar certo. Não, claro, gente, o segundo jogo, o segundo jogo. Mas o Vitor Pereira tem um histórico de problemas em rigorosamente todos os clubes por onde passou. E o Flamengo tem sido, às vezes, excessivamente vaidoso nesse tipo de ideia e faz com que às vezes, isso se sobressaia ao que mais o futebol precisa, que é simplicidade. Quando o Flamengo teve técnicos simples na arte de pensar futebol, de rodar pouco o time, ou no caso, o Jorge Jesus não é que ele rodou pouco o time, mas que ele fez uma escalação usando o que tem de melhor, e cada um na sua função, sem o Jorge mudar Jesus muito. Não inventava muito, não. Não, Jorge Jesus, tá dando certo. Cada um é ali, acabou, e quando saía um, entrava outro na mesma posição. Isso. Não tinha um pra cá, outro pra lá. Quando o Flamengo tirou a vaidade de lado, pra achar que ele tinha que se tornar o revolucionário inventor do futebol, e foi uma equipe certinha dentro de campo, ele foi campeão. Campeão da Libertadores, ele foi campeão brasileiro, ele foi de novo campeão da Libertadores, ele foi campeão da Copa do Brasil, nos 2 únicos trabalhos de técnicos que não quiseram inventar o dólar no Flamengo. O Dorival e o Jorge Jesus. No miolo desses técnicos, o Flamengo só teve treinador, tirando o Renato Gaúcho, mas aí o problema dele era outro, era um problema até... Aí teve o Paulo Souza, o Renato Gaúcho e o Rogério Ceni. E o Domenech Torren. E o Domenech. Então o Flamengo teve 4 técnicos, sendo 3 deles com espírito de vaidade excessiva. E é lógico que isso se choca dentro de campo com a ideia de jogar futebol. Né? Um Rogério que tinha Diego de segundo volante. Campeão brasileiro, meu amigo. Não adianta você falar. Sim, foi campeão brasileiro, mas como foi campeão brasileiro? Com a torcida aqui, ó, querendo tirar o Rogério... Tanto que acabou o campeonato, ele saiu. Exatamente. Perdendo para o São Paulo na última rodada. Na última rodada, o Flamengo ganha mais pela incompetência dos outros. Não é que o Flamengo não foi competente. Não, ele fez a competência dele. Só que o Flamengo até as últimas 3 rodadas tinha o Inter à frente, o São Paulo ficou à frente e tudo. E esses 2 foram mais incompetentes ao ponto de perderem o título. O Flamengo, que fez a parte dele, conquistar. Só que conquista com a torcida querendo mandar o Rogério às favas. Sempre foi 2020. Então o negócio é o seguinte, o Palmeiras vendeu jogadores, não repôs a altura e tá vendo o Flamengo se distanciar. O Flamengo, que já era melhor
em termos de material humano do que o Palmeiras, em termos de elenco, e não time, elenco, ele se distanciou ainda mais. Então o Palmeiras hoje entrou numa vala comum. Sombra, quando o dirigente chega na mídia e dá recadinho para treinador ou vice-versa, como aconteceu... A mesma situação é o que o Abel encara lá no Palmeiras lá. Ah, é que